X, Y, Z, A de amor, B de baixinho, C de coração. Não é a sopa de letrinhas da Xuxa. Hoje a gente vai falar de conflito de geração. Vem, baby boomer, vem geração X, Y, Z, vamos quebrar o pau aqui, vamos falar tudo. Vem comigo. Fala, galera! Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, conflito de gerações. Mas antes de começar, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. O que você está esperando? Ativa o sininho que aí você vai sempre sendo notificado toda vez que a gente sobe um vídeo novo, você recebe essa notificação. E aí você pode estar sempre antenado e antenada nos assuntos do Desmelindrados. E se você gostar do vídeo, achar que agrega valor para você ou para alguém que você conhece, não esquece de curtir e também de compartilhar e deixar o seu comentário. Se agregou valor, ajuda a gente aqui a saber que tá dando certo e a gente vai continuar fazendo cada vez mais conteúdo parecidos com esse aqui. Show? Então vamos começar? Vem comigo. Conflito de gerações. Esse é um tema polêmico. Quantas vezes você já vivenciou ou já ouviu de algum amigo teu, familiar, que passou por uma situação em discordar de alguém, seja numa reunião, na rotina, no dia a dia do trabalho, em que você tem uma certa dificuldade de sinergia, de comunicação, de entendimento com outra pessoa. Isso é mais comum do que a gente imagina, certo? Todo mundo já deve ter passado por isso alguma vez aí na vida ou passa constantemente, tá passando por isso agora. E, mais do que isso, para temperar mais essa relação, quando existe, obviamente, diferença de pensamento, de criação, isso acaba impactando de uma maneira, e quando existe uma diferença, uma discrepância nas fases, né, de gerações, ou seja, de momentos de vida, de inserção de informação, seja pela mídia, na sociedade, na economia, na política, tecnologia, tudo isso afeta a forma como a gente vai aprender, como a gente vai se comunicar, como a gente vai se expressar e vai, obviamente, crescer e vai trabalhar, porque toda a estrutura que uma geração teve não necessariamente vai ser como a outra. Mas todo mundo tem algo para aprender e para ensinar. Então hoje eu quero falar com vocês sobre isso. A gente tem hoje no mercado 4 gerações lidando entre si. Em algumas empresas, principalmente agora, com o crescimento do tema que é super importante, que é a diversidade, que inclusive a gente tem 2 vídeos fora de série com pessoas sensacionais, profissionais de mercado, gabaritados, que vou deixar a descrição aqui. E é o seguinte, além do tema diversidade ganhar cada vez mais corpo, também contempla a diversidade, na minha percepção, a questão da idade, da faixa etária, da experiência da geração. E hoje, basicamente, a gente tem 4 gerações no mercado, que é a geração Baby Boomers. Começar por ela, os Baby Boomers. Por que esse nome, Baby Boomer? Porque foi um boom de bebês que nasceram após a Segunda Guerra Mundial. Então foi uma fase ali, entre 40 e 60, onde a gente teve uma explosão de nascimento, de crescimento de criança, e que essas crianças foram educadas com muita rigidez, com muita regra, com muitas normas, com muita disciplina. Então esse é um profissional que traz esse aspecto, né, mais rigoroso, mais frio, mais direto ao ponto. Não que os outros também não tenham essa característica, mas isso é o que mais evidencia a geração Baby Boomer, que geralmente é valorizado. Poder é muito valorizado, porque eles tinham acabado de vir de um sistema hierárquico, então existia muito respeito pelos pais, pelos avós, enfim, por toda a cadeia dessas famílias, e é natural que eles precisavam respeitar esse poder. E isso foi levado, quando eles começaram a atuar no mercado de trabalho, isso também foi levado para a empresa. Então é aquele ambiente onde você tem a sala do chefe, é aquele formato onde nem se falava tanto em liderança, era muito mais o chefe, aquela coisa imperativa, uma liderança mais controladora, que precisava checar tudo, que precisa saber se as coisas estão em ordem, porque foi um sistema onde essas pessoas foram criadas geralmente com muita rigidez. Não é uma verdade absoluta, mas na sua maioria foi uma época de muito controle, muita rigidez. Além disso, a geração Baby Boomer, qual é o principal foco desses profissionais? É em fazer com que a empresa lucre. Então, se você pegar as principais referências de inspiradores que escreveram seus livros aí entre a década de 20 até a década de 60, 70, você vai ver muita influência de empresários, escritores voltados no campo da carreira, obviamente, né, do mercado de trabalho, voltados para as empresas e para o lucro. E, além disso,
é uma geração que hoje, no mercado, ela tem um pouco mais de dificuldade em lidar com a tecnologia. Não que ela não consiga, não que ela não saiba, mas é uma geração que, no seu ápice de carreira, não teve ali uma estrutura com acesso à tecnologia. Não sei se você conhece, mas existia um negócio chamado fax nessa época. Existia transparência para fazer apresentações, não tinha projetor, era transparência, você tinha ali impressoras, era muito papel, aplicativos e, enfim, ferramentas que otimizam o nosso dia a dia. Naquela época, você mal tinha planilha, era tudo na mão, era tudo boca a boca, você não tinha o smartphone, né, para se comunicar, você não tinha as mídias sociais. Então, só para você entender um pouquinho mais dessa geração e já vai entendendo um pouco melhor se você trabalha com alguém que tem essas características, né, que veio com essa herança. Depois dos Baby Boomers, ali aproximadamente entre 60 e 80, nasceu a geração X. É a geração que veio justamente com uma nova fase econômica, política, já não foi criada com tanta rigidez como os Baby Boomers. Pelo contrário, foi uma geração criada já com o início ali tecnológico, um pouco mais de acesso, não tanto quanto as gerações Y e Z, que eu já vou falar para vocês, mas essa geração já começou a ter acesso à tecnologia no final da adolescência, início da fase adulta. Então isso facilitou um pouco mais a aproximação desse perfil da geração X a ganho de escala dentro das empresas. A turma dessa época é o perfil, olha eu, né? A turma dessa época. Eu não sou dessa época, mas eu falo, né? Tipo assim, eu sou novinha. Então a turma da geração X, com todo respeito, de 60 a 80, muito determinada, muito focada em fazer com que a empresa cresça, hard work. Então a galera trabalha até mais tarde, trabalha final de semana, tem um ritmo muito intenso, porque sai um pouco daquela rigidez, daquele controle. Inclusive a liderança da geração X é mais voltada para competências. E aí foi quando começou a surgir a carreira X, a carreira em Y, um pouco mais de foco, né, em saber que o especialista é o especialista, que um gerente de projetos é projetos, que um gestor de pessoas é de pessoas. Então começou a nascer a segmentação maior dos departamentos de uma maneira mais direcionada. Então é uma liderança focada mais em competências do que em controle. Então ela busca se adaptar mais ao estilo de cada pessoa, mas é uma liderança mais workaholic, é uma liderança que exige um trabalho intenso, tem que chegar cedo, sair tarde. Não é verdade absoluta, mas a grande maioria pensa assim. E um desafio da geração X é justamente conseguir equilibrar um pouco mais a vida. Foi uma geração que proporcionou por muito trabalho, então conseguiu rentabilizar bastante os seus investimentos e criou uma relação com a geração seguinte, né, os seus filhos, que são a geração Y, um certo conforto. Eles não queriam que os filhos, né, da geração que são a geração Y passassem pelas mesmas dificuldades que a geração X. Óbvio, respeitando o valor que tem de se trabalhar muito, de dar valor a cada passo, mas não queriam que a geração Y tivesse todas as mesmas dificuldades que a geração X teve. Geração Y, geração da década de 80 até mais ou menos anos 2000, ela é composta por pessoas mais individualistas. Então, como os Y são geralmente filhos ou de Baby Boomers ou de X, a maioria dos Y tiveram mais acesso à tecnologia desde criança, né? Não como o Z, que eu vou chegar lá, mas desde pequeno, criado com smartphone, já muito acesso à internet, a ganho de escala, a automatizações. Então é uma geração muito independente, gosta muito de criar sozinha, tem muito esse DNA empreendedor, de tomar risco, de não ser tão apegado a uma segurança, a uma questão de puta, eu tenho que ter um trabalho, carteira assinada. É uma geração muito autoconfiante, só que ao mesmo tempo é uma geração que traz, de certa forma, pelo certo individualismo, um pouco de arrogância. Então é um pouco como o mercado enxerga, porque é uma geração muito independente, muito autoconfiante, autodeterminada e que às vezes passa um ar de que, eu já sei fazer, deixa comigo que quando eu tocar eu vou fazer bem feito. E aí, isso na relação interna dentro do ambiente de trabalho, imagina uma pessoa Y falando isso, tendo um X e um Baby Boomer. Vai dar encrenca, porque, não, eu já sei fazer, vamos por aqui, a gente usa o app, usa aquilo, vai usar a escala, a tecnologia. Essas outras gerações, peraí, calma aí, meu filho, você entrou agora, já quer sentar na janela. Então é uma geração que tem que ter um pouquinho mais de paciência. Geração Y tem uma liderança mais dinâmica, mais multitarefas, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, não tem aquela coisa do processo de uma coisa de cada vez. Quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, às vezes se enjoa rápido. Então, eu não quero ficar fazendo esse projeto para sempre. Já fiz, toma, outra pessoa toca. Eu quero ver coisas novas. Então, gosta muito de inovação, gosta muito dessa coisa do dinamismo, do diferente, do novo e do desafio.
O cuidado para a geração Y é o que? A impulsividade, que muitas vezes no mercado isso pode ser mal visto. Você pode tomar uma decisão importante dentro da empresa, dependendo da posição que se ocupe, e se você for impulsivo no momento em que você precisa ponderar, você pode colocar tudo por água abaixo. Geração Z. Galera, a geração Z começou a entrar no mercado no final do ano passado, de 2018. Tô gravando esse vídeo em 2019. E a geração Z tá vindo assim pra quebrar todos os paradigmas. Uma geração muito focada em empatia, em entender o outro, respeitar o outro, mas também a sua própria individualidade. É uma geração mais do que tecnológica. Eles são nativos digitais, como se eles tivessem fluência no mundo digital. É como o idioma. Se é fluente no português, no inglês, eles são fluentes em tecnologia. É basicamente isso. Eles respiram isso. E aí você pode perceber, desde o momento que você vai no shopping, no restaurante, na rua, você vê uma criança pequenininha, é um adolescente como? Já dominando tablet, celular, cara, já trabalhando com isso. Os caras e as meninas estão mandando nesse negócio. Cara, essa geração, além disso tudo, eles nasceram a partir dos anos 2000 e eles estão entrando agora no mercado com muita autenticidade, mostram as fragilidades. Quando eles estão infelizes, eles demonstram. Quando eles estão tristes, quando eles estão, cara, entusiasmados. Então é uma geração muito transparente. O que, para as outras três anteriores, isso não era muito comum. Então você tem que mostrar só aquilo que o outro pode ver para não queimar a tua imagem, sabe? Tem uma coisa de preservação aí. Essa geração tá nem aí para isso. Se você tem problema, se você tem defeito, se você tá doente, se você tá feliz, se você é rico, se você é pobre, se você... Não interessa, essa geração, cara, ela quer compartilhar. Inclusive, é um desafio para as principais marcas mundiais no que diz respeito à comercialização. Porque essa geração, não é uma verdade ainda, mas tende a não ser tão consumista quanto as últimas duas, principalmente, geração X e Y. Então, um grande desafio de como vender um valor para essa geração Z. Como gerar emoção, como gerar um significado para que você aproxime a sua marca desse público. Então, essa galera aí, ó, você pega por aqui. E para fechar, assim, a geração Z adora compartilhar. Diferente da geração Y, eles adoram dividir, adoram pedir opinião, adoram realmente saber e se importar com o que vale para você. Geralmente dizem que é a geração aí do amor, é a geração que vem para trazer um significado espiritual, vem para fazer com que a gente olhe para dentro e não para fora. Galera, então depois de entender um pouco mais sobre cada geração, é como lidar com essas características. Ou seja, a geração Z está chegando no mercado e já representa um pouco mais de 35%. Em pouco tempo vai ser o principal público que vai consumir o seu produto, o seu serviço, que vai trabalhar na sua empresa. E aí, ou que vai ser seu colega de trabalho, seu chefe, seu funcionário, junto com a geração Y. E como é que essas pessoas se relacionam? Como você, com o seu perfil, com seus valores, com a sua característica, com a fase de geração que você tem, vai se relacionar com o outro? Então é extrair o melhor de cada geração. Então os baby boomers têm muita experiência, têm uma visão, sabe, de negócio muito bacana e já passou por muitas perdas, né, muitas falhas. Quantos já não quebraram? Quantos já não tiveram que dar um passo atrás? Quantos já lidaram com a negação, com fases difíceis, com a frustração? Então, a geração Baby Boomer tem muito a agregar. Se você se relaciona com esse público, busque escutar a voz da experiência, ensina para esse público. Geralmente dizem que os Baby Boomers, geração X, se dá muito bem com a Z, porque a Z gosta de compartilhar, gosta de ouvir, diferente da Y, que é mais individualista. Então, escuta a experiência, escuta, deixa terminar, e você explica, ensina como é que funciona o mundo hoje, faz uma ponte. Não adianta se estressar, não adianta julgar e já falar que essa pessoa está ultrapassada, que ela não serve para o mercado, porque, pelo contrário, as gerações, as pessoas que têm mais experiência, as que têm mais idade de mercado, elas vão se dar muito bem com a geração que está chegando aí. Então, saiba valorizar independente de idade. Isso aí, ó, tá no passado. Não tem mais esse negócio, Ai, viu o currículo, ai, tem X anos, não vou contratar. esquece isso. O que vale hoje é o que você tem para agregar para a empresa. Então, se você tá agora pensando, Ah, mas eu tô velho pra isso, eu tô novo demais. esquece isso. Isso não vai te levar em nada. Além disso, que você pensa, que outras características você tem? O que você pode entregar, mesmo que você não tenha experiência, ou se você tem muito e está afastado do mercado? O que você pode extrair de melhor de você para agregar valor para um negócio, para uma empresa e para você mesmo? E geração Baby Boom, então, tem bastante experiência. Cara, geração X tem tesão
trabalhar. É uma geração que ama estar envolvida no negócio. Então, a intenção é 100% positiva dessa geração. Agora, é importante também para a geração X entender que a geração Y e Z não focam mais na questão de ser workaholic como a geração X. Porque tem muito essa coisa, se você não trabalhar além do horário, você não vai ter sucesso. Pera lá, não é a quantidade de horas que vai dizer se você vai ter sucesso ou não, e sim a sua eficiência, a sua produtividade. Então toma cuidado também com as coisas que você vê por aí na internet, enfim, com influenciadores, e tudo bem, se essas pessoas falam, elas têm algum tipo de experiência e vivência para passar, mas filtro o que é importante para você. Você pode trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia, como eu já trabalhei por muitos anos, entregar muito resultado, mas chega uma hora que é ineficiente. E às vezes você pode trabalhar 8, 10, não é a quantidade de horas, foca no que você vai entregar. E se, óbvio, você entregar e quiser trabalhar mais, faça. Mas se o outro não quer, o problema é do outro. Então respeita isso. Mas a geração X é uma geração que, cara, workaholic demais, vai pra cima, trabalha muito. Então valorize esse aspecto da geração X. E geração X tem a paciência com os demais. Y. Cara, o lance contigo é o seguinte, você domina a tecnologia, cara, tem todo o potencial do mundo, mas precisa saber dividir mais e precisa saber olhar mais pra dentro. Então usa essa coisa da geração X, de foco, de determinação, e também compartilha com a geração Z, principalmente, essa coisa de, cara, ouvir, entender que o outro é diferente. Não sai fazendo, mesmo que você saiba que a probabilidade daquilo dar certo é enorme, divide mais. E usa a experiência também, tem uma certa arrogância ao lidar às vezes com baby boomers, eu já vi muito isso em empresa. Então cuida, respeita, escuta mais os outros. Eu acho que o grande desafio para a geração Y é esse. E geração Z, cara, vocês estão chegando agora no mercado, não fiquem inseguros, sejam vocês mesmos, aprendam com cada um, vocês têm características fantásticas de absorver, de compartilhar, mas é também importante que no ambiente corporativo você tenha um mínimo de ambição. Eu acho que é um grande desafio para essa geração. E ter ambição não é ter ganância, não é atropelar a qualquer custo, não é só ter visibilidade, ter sucesso, mas é você querer crescer, você está sempre em constante mudança e evolução. Então isso pode ser buscado sem você perder a sua essência, e você pode usar isso de apoio com as outras gerações, beleza? Então é o seguinte, sempre dá para extrair o melhor de cada geração, de cada relação. Todos têm características, têm histórias fundamentais. Se você está passando por alguma situação de conflito, para pensar qual é a intenção positiva que existe por trás do comportamento dessa pessoa, independente da idade que ela tenha, independente da experiência que ela tenha, qual é a intenção positiva? Mas a pessoa está errada, ela está falando, busca a intenção positiva dela. Você acha que no fundo ela não quer também, como você, fazer com que um determinado projeto dê certo, com que a área cresça, com que a empresa evolua? Então, busca essa intenção positiva nessa pessoa, nessa área, e faz acontecer. Escuta, se coloca no lugar, que eu tenho certeza que vai dar certo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido super bacana pra você, independente da sua geração, se você é baby boomer, se você é X, Y, Z, Disney, o que for. Cara, eu quero te dizer o seguinte, você é uma pessoa, você é um ser humano, você é um profissional e você é foda. Porque só de estar aqui, qual seja a sua cidade, do que você tem de história, só de você estar aí, valoriza isso. Independente, mas eu sou da geração tal, mas eu não tenho essas características todas não, Dani, tudo bem. Isso aqui só foi um exemplo pra gente saber um pouco mais sobre essas gerações e como lidar com esses conflitos, justamente mostrando um pouco do que a gente tem pra gerar de valor e também ouvindo do outro lado. Então, te espero no próximo vídeo. Não esquece de compartilhar aqui. E se você tem algum case, se você tem alguma história, alguma situação que você vivenciou que envolva conflito de geração, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer em saber e até comentar mais e compartilhar. Valeu, galera! Obrigada pelo carinho, mesmo de verdade, se você acompanhou até aqui, é porque gerou valor e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, desmelindrados!